Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24. Estamos indo em uma missão ali ao Rio Grande do Sul. Nós sabemos que é por um tempo, não sabemos ainda quanto tempo. Deus tem nos chamado para lançar e espalhar sementes em todo o território brasileiro e quem sabe também exterior. Não podemos parar, nós temos que avançar em prol do reino, do chamado, do propósito de Deus. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Amém? Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós estaremos meditando hoje. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Deus tem nos abençoado, confirmado. Estávamos preocupados em um fechamento da Igreja do Prato, mas Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que a Igreja do Prato continua aberta, a fonte continua jorrando. O poço que Deus utilizou as nossas vidas para abrir, tanto como no centro do Pernambuco, como na cidade do Prato, continua jorrando, almas sendo salvas, transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 24. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Se perguntarmos até as crianças ali, elas sabem a história de Moisés. Moisés se foi escondido para não ser morto durante a sua infância, e foi abraçado pelo inimigo. Ele foi abraçado pela filha de Faraó. A verdade é que Moisés ser encontrado pela filha de Faraó era o pior acontecimento que poderia acontecer, porque o pai dela teria dado ordem: mata toda criança, menino, todo menino pode matar, toda criança mata. Ou seja, ela sabia da ordem, e não era qualquer pessoa, era o pai dela. Então ela era obrigada a obedecer. Se encontrasse o menino, ela teria que ou matar o menino, ou entregar o menino para ser morto. Mas a Bíblia diz que ela não fez isso. Na verdade, ela escondeu o menino. Ela amou o menino.
ela cuidou do menino, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. A filha de Faraó era inimiga do povo de Deus, mas Deus nesse momento se utilizou da filha de Faraó para guardar o menino, para sustentar o menino, para cuidar do menino. E agora Moisés foi criado, ensinado nas melhores ciências, nos melhores estudos, com a melhor comida, o melhor lugar de se viver, a melhor estrutura, pois ele foi criado dentro do palácio. Ele era príncipe, era herdeiro, ele tinha de tudo. O sonho de qualquer criança, de qualquer pessoa, morar no palácio, ter a autoridade de sentar na mesa do faraó. Passou a vida toda vendo ouro como sua propriedade, luxúrias. Imagina, na infância ele passava por aqueles lugares belos, a sua família dizia: isso aqui quando você crescer vai ser tudo seu. Mas Moisés foi crescendo, e a Bíblia diz que Moisés, sendo grande, ou seja, sendo adulto, tendo a maturidade, ele começou a perceber alguma coisa. E o que é que ele começou a perceber? Algo gritava dentro dele, chamado Espírito Santo, dizendo: você não é daqui, você não é deste lugar, você não pertence a este povo. E a Bíblia diz que Moisés, sendo adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sendo adulto, ele começou a dizer: eu não sou filho da filha de Faraó, mas eu sou filho de Deus. Sendo adulto, tendo a maturidade, ele percebeu qual era a sua verdadeira identidade. Sendo adulto, ele percebeu que não era daquele povo, não era daquele lugar, mas a sua identidade, o seu povo, a sua missão não estava ali naquele palácio. É verdade que no palácio havia muitas riquezas para encantar, para ludibriar os olhos de qualquer um, mas quando Moisés se torna adulto, aquilo não consegue comprar mais o coração dele, porque ele recusou. Ele disse: eu não quero mais, eu não aceito mais, eu não sou mais deste povo, isto não me compra mais, o Egito não compra mais o meu coração, porque eu pertenço ao povo de Deus. O que Deus quer é encontrar uma igreja amadurecida, uma igreja desperta, uma igreja transformada, que olhe para as luxúrias, as belezas do mundo, as maravilhas desta terra, as belezas do palácio terreno, e grite no seu coração: eu não sou mais filho da filha de Faraó. Moisés passou a vida toda sendo ensinado pelo quê? Pelo inimigo, pelos estudos do inimigo. É verdade que nós somos ensinados em uma cultura imoral, em uma cultura suja, que tudo pode, que tudo faz. Mas a partir do momento que nós temos uma maturidade com Deus, nós começamos a perceber que nós não somos daqui e nem viemos para cá, mas nós somos do povo dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus. O que ele estava dizendo? Eu prefiro ser perseguido, eu prefiro ser maltratado, eu prefiro sofrer, mas estando do lado do povo de Deus,
estando do lado do povo que vai morar no céu, do que estar na mesa de Faraó e ser queimado pelo inferno. Aleluia. Ele estava dizendo: eu prefiro, irmão, você preferir, você escolher a perseguição, em vez de comer os melhores pratos, as melhores delícias, os banquetes do mundo. Isto só acontece com aquele que verdadeiramente despertou para a vontade de Deus. A Bíblia diz que Moisés rejeitou, e agora ele começou a lutar, a brigar para viver a sua verdadeira identidade, porque agora ele teria que começar do zero, mudar a sua cultura, mudar as suas práticas, mudar o seu entendimento, pois ele não era mais o mesmo. Agora ele era alguém que acordou para a vontade de Deus. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo. A Bíblia diz que Moisés, ao despertar, ao acordar e saber que na verdade ele estava morando com o inimigo, na casa do inimigo, que fingia ser o seu povo, aí ele não aceitou, porque ele viu que o povo dele de verdade estava sendo açoitado, maltratado, escravizado. O que é que Moisés fez? Foi lutar para defender o seu povo e matou um homem. A palavra do Senhor diz que ele matou um homem. Por quê? Porque ele quis lutar com as suas próprias mãos. Isto acontece, irmãos, com toda pessoa que entra na igreja empolgada demais. Ela quer resolver tudo do seu jeito. Ela quer resolver com suas mãos. Moisés estava iniciando ainda, mas ele não tinha percebido que a justiça era de Deus, que quem ia livrar era o Senhor, que quem ia tratar era o Senhor. Ele mata um homem e agora ele tem que fugir para não morrer. A palavra do Senhor diz que ele tem que fugir, porque ele quis se utilizar de suas mãos para resolver. E quando nós aceitamos Jesus, nós queremos agir com as nossas próprias mãos. Nós queremos salvar todo mundo, libertar todo mundo, transformar todo mundo, forçar o povo para a igreja. Mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Moisés foi tratado, foi levado para as terras de Midian. E lá naquelas terras ele teve que aprender a esperar no Senhor. Talvez ele pensou até que ali tinha acabado seu chamado, seu ministério. Mas quando ele menos espera, a sarça começa a pegar fogo, mas não se consumia. E a voz de Deus falava naquele lugar: Moisés, aleluia, dizendo: agora chegou o tempo, agora chegou a hora, volta, aleluia, porque eu ouvi o clamor daquele povo, eu ouvi a oração daquele povo por causa dos seus inimigos. Volta e eu te usarei. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que Deus concedeu um poder, uma autoridade extraordinária a Moisés, algo sobrenatural. Moisés vivenciou através do poder de Deus na sua vida. Mas para ele viver isso, primeiramente foi necessário ele recuar o Egito, ele rejeitar o palácio, ele rejeitar o mundo. O que Deus está ministrando aos nossos corações nesta noite é que só vem o banquete do céu quando nós abandonamos o banquete da terra. Nós só vamos nos alimentar daquilo que é de Deus quando nós começarmos a ter fome de Deus. Enquanto nós estivermos nos alimentando do que é
do mundo, os nossos olhos brilhar para as belezas que é do mundo, nós vamos ficar muitas vezes com fastio do alimento do céu, porque nós estamos cheios de outras coisas. Mas quando nós começarmos a dizer não aos banquetes terrenos, de dizer isso não enche mais os meus olhos, isso não encanta mais o meu coração, isso não alegra mais a minha alma, isso não é mais importante para mim, mas o que é prioridade para a minha vida é obedecer e viver a vontade de Deus. Pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé ele disse: eu não sou mais esse Moisés, eu não sou mais essa pessoa, aleluia, mas eu sou filho de Deus. Quando é que verdadeiramente nós assumiremos a nossa verdadeira identidade, de dizermos: eu não sou mais essa pessoa, eu não me entrego mais aos desejos morais e carnais deste mundo, mas agora eu vivo a vontade de Deus. Eu estou experimentando a profundidade da presença, do poder e da glória do Espírito Santo. Pela fé ele rejeitou, e a Bíblia diz assim: como aquele que vê o invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Como aquele que vê o invisível. Quem é que vê o invisível, meu irmão? Aquele que rejeita o Egito, aquele que rejeita o mundo, porque aquele que rejeita o mundo vê o que ninguém vê, entende o que ninguém entende, percebe o que ninguém percebe, ouve o que não ouve, ninguém ouve, vivencia o que ninguém vivencia, como quem vendo o invisível. Imagina o povo pensando: esse homem está doido, ele está conversando com quem? Imagina ele lá, irmão, no meio da terra, o fogo pegando e ele dizendo: pô, não, lá pegou foi fogo e não queimou nada. Porque as pessoas só veem a matéria, mas quem tem os olhos espirituais vê aquilo que é espiritual, porque a Bíblia diz, aleluia, aquele que é do Espírito diz: descine as coisas espirituais, mas o carnal só descine as coisas carnais. Quem está na carne só vê as coisas carnais, só vê a matéria, só vê o dinheiro, o luxo, o ouro, as belezas materiais. Mas Deus quer que nós percebamos as belezas escondidas, as riquezas espirituais que estão acessíveis apenas àqueles que desfrutam da intimidade com Deus. A Bíblia diz em Salmos: o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor é para aquele que o temem. Não é para todo mundo, não é para quem quer, não é apenas para quem diz que é da igreja, mas é para quem teme, para quem obedece, para quem cumpre verdadeiramente a vontade, a palavra de Deus. Como aquele que vê o invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés foi usado por Deus para vencer o Egito. Ele voltou para o mesmo lugar para vencer o mal que dominava ele e todo o povo dele. Sabe que Deus está ministrando nessa noite? Você só vai poder vencer o mal que te oprime quando você rejeitar ele. Enquanto você permitir o acesso dele à sua mente, ao seu coração, ele vai te dominar. Enquanto esses sentimentos, esses pensamentos tiverem acesso ao seu coração, você vai ser escravo dele. Você vai depender dele, ele vai lhe humilhar. Você não vai chegar em canto nenhum. Mas quando você dizer: eu não sou mais filho da filha de Faraó, eu não sou mais dependente deste mal,
Eu não dependo mais desses vícios, desses pensamentos, desses sentimentos, dessas emoções, destas lembranças. Mas agora eu sou filho de Deus. Você vai dominar o que te domina. Você vai vencer o que te vence. Você vai destruir aquilo que te destrói. Você vai pisar aquilo que te pisa. Aleluia. O Senhor está dizendo, falando com você nesta tarde, porque muitas vezes a gente está falando dos outros, minha casa, minha família, o meu povo, e muitas vezes a gente não percebe que nós mesmos precisamos de um tratamento para com Deus, de coisas que ainda não foram vencidas no plano espiritual, de pensamentos que ainda permeiam o nosso coração, nos cercando, nos amarrando, nos deixando limitados ao acesso mais profundo das riquezas incontáveis, dos banquetes que Deus tem a nos oferecer. É como aquele que tem uma corda no pé, que ele só anda até um limite. Quando chega naquele limite, tem um mal ali na frente, diz: daqui você não passa mais. Por que eu não posso mais daqui? Porque tem isso aqui que não foi resolvido. Porque tem isso aqui que não foi consertado. Porque tem esse pecadinho ainda que você não mudou. E não precisa ninguém contar, não precisa ninguém falar. Porque tem o acusador das nossas almas de dia e de noite para apontar o dedo, para dizer: você não vai porque você ainda faz isso. Mas nessa tarde Deus nos chamou aqui para dizer: você não é mais filho da filha de Faraó. Você é filha de Deus. Você é filho do Senhor. Tore esse cordão. Quebre essa corda nessa tarde e viva o sobrenatural de Deus. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos um universo invisível. Vão perguntar: o que é que você está vivendo? Por que é que Deus está falando tanto com você? Na verdade, Deus sempre está falando, mas poucos estão percebendo, poucos estão entendendo, porque ainda estão com seus olhos apontados, chocados com as belezas deste mundo que não irão levar, estão com seus ouvidos concentrados com a canção deste mundo, estão com as suas mãos presas às riquezas desta terra, e Deus está dizendo: solta tudo e venha desfrutar da minha glória, venha desfrutar da minha presença, venha desfrutar do meu Espírito. Deus está dizendo: eu tenho uma riqueza para você que você não conhece, eu tenho algo sobrenatural. Deus está dizendo: deixa a minha fonte jorrar no teu coração. Quanto tempo você ainda estará presa do Egito? Quanto tempo você ficará cega por coisas terrenas? Deus está dizendo: eu quero que você me conheça de verdade, eu quero que você me sinta de verdade, eu quero te abraçar de verdade, eu quero que a minha glória, a minha presença incendeie o teu coração e você experimente a minha profundidade, você me conheça de verdade, diz o Senhor. Eu quero que todo o teu corpo, da ponta dos pés até a cabeça, viva um sobrenatural. Moisés rejeitou o Egito e foi contemplado com o poder dos céus. Não tenha medo de perder da terra, tenha medo de perder do céu. Não tenha medo de rejeitar a terra, mas tenha medo de perder o chamado, o propósito do céu que está te chamando, dizendo: venha, eu não tenho pressa na tua vida. Aleluia. Ele rejeitou, não temendo a ira do rei. Porque toda vez que você decide rejeitar o Egito, sempre tem um rei
para dizer não rejeite não. Se você rejeitar, sempre tem um empecilho, sempre tem uma amarra, sempre tem uma dificuldade, sempre tem alguém que é usado pelo inimigo para impactar, para atrapalhar você viver de verdade o propósito de Deus. Quando Moisés com certeza decidiu sair, os amigos, os conselheiros disseram: não faça isso não, Moisés. Tu fizer, o rei vai te matar. Mas ele confiou no Senhor. Quando estamos em um culto como esse, a gente diz: eu vou viver plenamente a vontade de Deus. Mas quando a gente chega na nossa casa, na nossa família, sempre vai ter um rei, sempre vai ter alguém a dizer: vai não, você não vai fazer isso não. Sempre tem um rei que quer nos amarrar no Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés não temeu a ira do rei, porque a chama que ardia lá na sarça também ardia no seu coração, incendiava. Nós só viveremos profundamente a vontade de Deus quando essa chama arder de verdade, quando você amar a Deus mais do que tudo, quando você desejar Deus mais do que tudo, quando você buscar Deus mais do que tudo, quando você alinhar os teus pensamentos aos pensamentos de Deus, quando você alinhar os teus desejos aos desejos de Deus, quando você alinhar os teus planos aos planos de Deus, quando você andar na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma linhagem de Deus. Quando você dizer: a partir de hoje eu não vou mais andar na contramão, seja quem for, pode ser o rei, pode ser o faraó, pode ser o inferno todo, mas a partir de hoje eu não participo mais do banquete do Egito, porque agora eu estou me alimentando dos céus. A Bíblia diz que o diabo ele ofereceu uma proposta mais fácil para solucionar a fome de Jesus. Jesus teve fome e o diabo disse: não é fácil, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não respondeu que ele não tinha fome, ele estava com fome. Jesus respondeu que ele não vivia só daquilo, mas ele vivia da palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você não só vive do pão da terra, você vive do pão dos céus. Você vive daquilo que Deus te alimenta. Às vezes falta na terra, mas não deixe faltar do céu no seu coração. Às vezes falta coisas terrenas que nós desejávamos ter, mas se você sempre esteja preenchido, aleluia, do céu no seu coração. Quando Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele estava dizendo assim: eu estou satisfeito, eu estou alimentado. Quando nós saímos de um culto como esse, necessidades terrenas às vezes não são resolvidas, mas todas as necessidades espirituais são tratadas aqui. E a gente sai daqui: eu estou satisfeito, porque eu participei do melhor banquete que eu poderia participar, que é o banquete dos céus. E depois que passa-se aquele tempo, a Bíblia diz que vêm os anjos dos céus e servem Jesus com banquete, com alimento. O que é que nós estamos ministrando nesta noite? Quando você rejeita a proposta do diabo,
Os céus trazem alimento para a sua vida. Os céus trazem banquetes para a sua vida. Então que nós não venhamos cair nas propostas mentirosas do inimigo. Você quer melhor, você quer mais fácil, você quer mais ligeiro. Não! Tem um banquete, tem uma bandeja dos céus preparada para você. E Deus está dizendo: aguarde, espere, porque Ele vai bater na porta da tua casa. Vai chegar lá a resposta, vai chegar lá a providência, vai chegar lá a provisão. Deus está falando com pessoas aqui que estão pedindo uma solução. Deus está falando com pessoas aqui que estão precisando de uma resposta, que estão precisando de uma ação dos céus. Deus está dizendo: faça um voto comigo, faça uma aliança comigo, ande de mãos dadas comigo, porque eu vou te surpreender nessa terra. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus da tua casa. Eu sou o Deus da tua família. E eles me conhecerão através do que eu vou fazer na tua vida. Todo aquele povo entenderam que Deus era com Moisés, porque Moisés rejeitou o Egito. Toda a tua casa vai saber que Deus é contigo, por causa de banquetes que tu vai rejeitar. Vão chamar você de chato, vão chamar de você de quadrado, de crentinha, de crentona, mas não se importa. Enquanto você busca, o céu está te abastecendo e o sobrenatural vai acontecer. O banquete vai chegar, a solução vai chegar, a providência vai chegar. E tem mais: a obra que Deus começou, Ele vai completar, porque Deus é Deus de aliança. E Ele está falando com pessoas: se tu fores fiel a mim, eu vou te surpreender, eu vou enxugar as tuas lágrimas. Somente descansa, dorme tranquilamente, aquieta o teu coração, faz a minha vontade, porque eu vou realizar o teu sonho, diz o Senhor. O inferno tem se movimentado para calar, para parar, para prender, para interromper o processo da promessa, o processo do milagre. A verdade é que o inferno já se reuniu para frustrar os teus planos, mas Deus te trouxe aqui nesta tarde para dizer: eu estou te dando uma oportunidade. Sim, os céus está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade. Se tu fores fiel a mim, eu vou te sustentar durante todo o processo, dia após dia. Quando você pensar que é o fim, vai ter surpresa. Quando você pensar que acabou, vai ter providência. Se tu fores fiel a mim, a minha mão estará contigo, te guiando, te ensinando, te dando estratégia. Diz o Senhor: rejeita o Egito, rejeita o mundo, leva a minha glória para a tua casa, leva a minha presença para a tua família, porque eu, através da minha presença, da minha glória, vou transformar, aleluia, diz o Senhor, vou transformar o teu lar, diz o Senhor. Moisés rejeitou, foi odiado pelo Egito, mas foi amado por Deus. Não quero ser amado pelo mundo não, pelo amor de Deus. Ele quer ser amado por todo mundo. Não, o mundo vai nos odiar, serão os nossos inimigos, é o que a Bíblia diz. Ah, porque fulano vai ficar com raiva de mim. Claro, eles vão se incomodar com a luz de Deus na nossa vida. Fulano vai se intrigar. Vai. Bota na mão de Deus.
que depois Jesus vai salvar eles através do teu testemunho. Seja inimigo do Egito e amigo de Deus. Diga não ao Egito e diga sim aos céus. Essa é a mensagem de Deus para a nossa vida. Amém? Fica de pé.